Fala, gente boa! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal Quem Pergunta Quer Saber. E a pergunta de hoje é a seguinte: o que Jesus quis dizer lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, quando ele fala sobre bem-aventurados pobres de espírito? Quem seriam esses pobres e o que seriam esses pobres? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar com vocês é que no original, ao invés da preposição pobre de espírito, nós temos pobre em espírito. E o significado seria, nós teremos dois significados, eu vou dar os dois e no final eu vou dizer qual que eu me inclino a aceitar. O primeiro significado seria o seguinte: pobre em espírito seria aquelas pessoas que teriam uma característica peculiar de um esvaziamento espiritual e que esse esvaziamento só seria preenchido através de Deus. Então, segundo essa tradição, pobre em espírito seria aquela pessoa que particularmente sente um vazio espiritual e ele entende que esse vazio só seria preenchido por Deus. A segunda explicação para pobre em espírito seria esta: uma dependência total de Deus, e não somente de Deus, mas também dos outros. Porque existem pessoas, segundo essa segunda tradição, que são ricas, mas têm um espírito pobre, ao contrário de pessoas que são pobres e têm um espírito de rico, e não dependem de ninguém. Então, pobre em espírito, segundo essa tradição, seria aquelas pessoas que têm consciência que depende de Deus para viver, mas que também precisa de outros seres humanos para viver. Eu, particularmente, prefiro a primeira explicação, a qual nos diz que pobre em espírito é aquela pessoa que sabe que o seu vazio espiritual só seria preenchido por Deus e, consequentemente, então, isso levaria a uma busca insaciável por Deus todo o tempo. Tá certo, gente boa? Então essa seria a explicação desse pobre em espírito. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo e fique com a gente, porque para nós é muito importante a sua participação aqui no canal. Falou, gente boa?